Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, para que nós possamos começar esse tempo aqui orando. Que você ore aí no seu lugar também. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por essa incrível oportunidade, Deus, que nós temos de buscar mais o Senhor, conhecer mais aquilo que o Senhor quer falar. E eu peço, Deus, que o Senhor tire do meu coração agora tudo aquilo que possa impedir a sua palavra de fluir, Deus, que não seja através do meu conhecimento, não seja através das horas de estudo, mas que venham ser através do teu Espírito Santo, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar na sua igreja e para a sua igreja, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tire toda a distração, que o Senhor tire toda a perda de foco, Senhor, que possa vir contra a nossa vida, Senhor, que nós possamos estar ligados e conectados com o teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, que haja uma linha de raciocínio, que haja continuidade, que o seu favor seja estendido para nós, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Família, é o seguinte, hoje eu começo uma série chamada Uma Onda de Amor, submergindo os seus medos, e os meus medos também. Quando você vê essa imagem, uma onda gigantesca, quantos aqui já foram para a praia? A maioria de vocês, ou então já acompanharam pela internet. A força do mar é algo tão poderoso e tão extraordinário. Muitas vezes, eu estou brincando com o Enzo, quando a gente vai para a praia, a gente faz um castelo de areia, eu tento fazer o mais longe possível de onde a água bate. Porque eu escrever na areia, ou então eu fazer um castelo ali perto da água, é perda de tempo. Por quê? Porque a onda vem e ela leva tudo aquilo que eu fiz. Se eu fiz um castelo com porta, com entrada, com rio, quem aqui é pai sabe, porque os nossos filhos às vezes são megalomaníacos. Não basta um castelo normal, ele tem que ter as torres, né? Ele tem que ter um rio, ele tem que ter, só falta meu filho pedir para eu pescar para colocar lá, enfim. Todo o meu trabalho é em vão se eu colocar esse trabalho perto da água. Por quê? Porque a onda, o mar, ele é tão poderoso que ele vem, ele encobre tudo aquilo que eu fiz, ele arrasta e ele vai apagando. Você já escreveu na areia? Coisa que já tiveram a oportunidade de escrever qualquer coisa na areia, e aí a onda vem e ela vai apagando. Eu acredito que uma onda de amor, ela é assim. Então você imagina agora aí, escreve na areia, medo com o seu dedo, bem perto da água, medo. Pá, escreveu aí comigo? E aí você imagina todos os seus medos colocados naquela frase, aliás, naquela palavra. Os seus medos, o medo do seu futuro, o medo do que vem, o ano que vem no Brasil, em épocas de eleição, os seus medos com relação ao seu trabalho, ao que será dos seus filhos, enfim, você escreve tudo ali e coloca toda essa emoção dentro daquilo. O que eu quero te falar é que a onda de amor, que se chama Jesus Cristo, ela vem, ela encobre esse medo e ela arrasta para dentro. Eu quero começar simplesmente com essa imagem, para que você fixe na sua mente: o medo nunca é mais forte do que o poder do nome de Jesus e de quem Ele é, amém? Então eu vou começar essa série, eu acredito que vão ser os 3 próximos domingos, você pode acompanhar, e hoje nós vamos abordar 2 medos, você vai entender. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João 4,18, por favor. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 João 4,18, se você não tiver Bíblia, está tudo bem, nós te amamos, Jesus te ama, acompanha com a gente aqui no telão. Diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Aqui primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês: o que é o perfeito amor? Quem aqui pode me falar o que é o perfeito amor? Fala mais alto, meu querido. Ele é o perfeito amor. Jesus é o perfeito amor, amém? Porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixa eu te falar uma coisa: assim como o verdadeiro amor acaba com medo, a luz acaba com as trevas. É isso que você precisa entender. O antídoto do medo é o amor, é o perfeito amor, e esse perfeito amor se chama Jesus Cristo, tá? Então deixa eu te falar uma coisa. Primeiro ponto, você precisa entender que as suas fontes de medo são apenas passageiras se comparado ao eterno e inabalável amor de Deus. Talvez você
faça um tempo que não sinta esse amor inabalável. E nós cantamos aqui, nós ministramos aqui, o Lucas ministrou, e a worship ministrou aqui. Sabe por que nós temos ministrado a respeito do medo, a respeito do perfeito amor que lança fora todo medo? Porque nós vivemos um tempo onde a sociedade, onde a humanidade está doente, e doente de medo. Você sabia que no ano de 2020, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, que contou com 200 mil pessoas, no ano de 2020, a Universidade Federal de Minas Gerais fez uma pesquisa com 200 mil pessoas. Sabe qual é o maior sentimento do brasileiro, ou foi o maior sentimento do brasileiro no ano de 2020? O medo. Uma outra pesquisa feita em março desse ano aqui, pelo Instituto Bem-Estar, em parceria com a nós, Pesquisa e Inteligência, mostrou que 7 em cada 10 brasileiros estão com o medo acima do normal, muito por conta da pandemia. Ou seja, no ano passado, o povo brasileiro, o maior sentimento era medo, e hoje, no ano de 2021, 7 a cada 10 brasileiros têm o medo acima do normal. E aí eu estava pesquisando a respeito disso, a respeito desse tema, e aí eu vi que uma live da doutora Rosana Alves, quem aqui já ouviu falar da doutora Rosana Alves? Ela já esteve aqui com a gente, é uma mulher de Deus, uma doutora, uma neurologista incrível. Ela disse que quando ela pergunta, quando ela abre caixas de pergunta, ou em uma live, ou em qualquer outro post que ela coloca, a coisa que as pessoas mais querem se livrar nas suas vidas é o medo. As pessoas querem mudar o medo. E aí deixa eu te falar uma coisa, é importante que a gente entenda a definição de medo. No nosso dicionário, o medo é definido como uma sensação de alerta de extrema importância, para que você tenha a sua vida preservada. Não é assim? Principalmente o ser humano, ou seja, o medo é uma emoção básica que deveria te proteger de um tempo perigoso ou de uma vulnerabilidade. O medo faz com que nós sobrevivamos. Mas aí eu quero te falar que você pode pensar, Ramon, mas o que você está falando é que o perfeito amor lança o medo, e aí outro ponto você está falando que o medo é algo normal. Eu quero te falar que existem 2 tipos de medo. Existe um medo inato, que é o medo que você já nasce com medo. Quer dizer, você não precisou despencar de um prédio para ter medo de altura. É algo que está dentro de você, assim como um rato. Sabe que se um rato sentir um cheiro de um gato, ele já fica completamente apavorado, mesmo sem nunca ter visto um gato? São medos inatos, são medos que nascem com a gente. E existe um medo aprendido. O medo aprendido é aquele medo que, por conta de uma sensação, por conta de um evento, por conta de um assalto que você recebeu, que você passou, esse evento te gera um trauma, e esse trauma faz com que você tenha um medo de se relacionar, ou então com outras pessoas, ou então de ficar sozinho. Esse é o medo aprendido. E o medo aprendido, ele é passado para outras pessoas também. O medo aprendido, ele é passado, pode ser passado para o seu filho, pode ser passado para a sua esposa, pode ser passado para outras pessoas. E aqui eu quero te falar que o medo, ele faz com que nós sobrevivamos, mas viver no medo faz com que você perca o favor de Deus, não o favor de Deus, mas faz com que você perca o melhor dessa terra, que é o perfeito amor dele. Vocês estão comigo? Amém? Quando eu fui me aperfeiçoar nesse tema, eu pesquisei e achei várias pesquisas que mostram o que o ser humano tem mais medo. Mas eu achei uma matéria de Napoleão Hill. Quem já ouviu falar desse cara, Napoleão Hill? Ele escreveu aquele livro famosíssimo, A Lei do Triunfo. Muitas pessoas provavelmente já devem ter ouvido. Napoleão Hill foi um escritor americano. Ele nasceu lá em 1833. Um cara extremamente bem sucedido, foi assessor de Franklin Roosevelt, que foi um presidente, não o Theodore Roosevelt, aquele famosão, mas do neto dele, Franklin Roosevelt. E ele, nesse livro, A Lei do Triunfo, ele colocou 6 medos básicos da humanidade. 6 maiores medos, os 6 medos básicos da humanidade. E quando eu fui ler a respeito, eu conversando com a Erika, eu falei, eu vou ler aqui e você me falar, você tem medo do quê? Cara, a gente bate, e eu vou falar aqui, você vai ver, cara, em um desses medos aqui, você vive, você tem medo de um desses aqui. Ele falou que os 6 maiores medos básicos, ou os 6 medos básicos da sociedade, é o medo da pobreza,
Quantos aqui tem medo da pobreza? Vamos ser vulneráveis, vocês me ajudam a pregar. Quantos aqui tem medo da pobreza? Bastante gente. Medo da velhice, quantos aqui tem medo da velhice? Pode levantar a mão aí. As duas mãos? Medo da crítica, quem aqui tem medo da crítica? Medo de perder o amor de alguém, quantos aqui tem medo de perder o amor de alguém? E hoje, esse medo de perder o amor de alguém, ele já é traduzido como medo da rejeição. Então eu posso fazer um paralelo, medo de perder o amor de alguém ou medo da rejeição, quem tem aqui? Medo da doença, quem aqui tem medo da doença? Gente, aquele lá de lá não levantou a mão de nada. Vocês são muito crentes, cara. Uau! Tudo bem aí? Vocês estão me acompanhando? Amém? E medo da morte, quem aqui tem medo da morte? Cara, são medos que nós temos, né? Por N razões. Talvez por um trauma que você tenha vivido, talvez por uma experiência que você está passando, mas são medos que habitam dentro de nós. E aí eu quero te trazer uma palavra, hoje eu quero ser a voz do Espírito Santo, para te falar que o perfeito amor pode lançar fora todos esses medos. A palavra de Deus, ela já nos ensinou, se você caminha com a Bíblia, se você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas, inclusive para todos esses medos, e é com base nisso, que eu hoje vou abordar dois medos, o medo da velhice e o medo da doença. Você pode pensar que elas estão correlacionadas, não, são coisas diferentes com base naquilo que ele falou, amém? Eu já comecei, isso não foi a introdução, essa já é a mensagem, amém? Então o primeiro ponto é o medo da velhice, que eu quero abordar hoje, porque segundo Napoleão Hill, a velhice, o medo da velhice, ela acompanha dois fatores, e um desses fatores é a pobreza. E aí você pode falar, cara, não tem nada a ver, Napoleão Hill viajou. Eu vou te explicar o porquê que ele correlaciona, porque naquele tempo, quando ele escreveu esse livro aqui, em 1928, era um tempo onde as pessoas eram movidas pela desconfiança. Então uma pessoa que envelhecia, ela tinha medo de uma outra família vir e tomar as suas propriedades, e ela ficar pobre e não ter sustento para a sua vida. Não faz sentido? Sim ou não? Faz muito sentido. Só que hoje, o medo da velhice, ele é muito diferente. Ele é muito diferente porque nós não temos mais esse risco. Pelo menos nós não deveríamos mais ter esse risco de pessoas tomarem o que é nosso. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest em 2017, mostrou que 9 em cada 10 brasileiros têm medo da velhice. Você sabia disso? Cara, eu não tenho medo da velhice. Eu não tenho medo da velhice, mas eu não julgo quem tenha medo da velhice. Porque eu tenho medo de outras coisas que talvez você não tenha, e está tudo bem, a gente vai trabalhar nisso. Mas, ou o medo de envelhecer. Então, 9 em cada 10 brasileiros têm medo da velhice ou medo de envelhecer. São pessoas que já são idosas e têm medo, ou que estão a caminho de e já têm esse medo. Você sabia que existe até uma fobia voltada a isso? Quem aqui sabia disso? Quem não sabia disso? Existe uma fobia chamada gerontofobia, isso é verdade, você pode pesquisar, você vai ver. É o medo, é o nome dessa síndrome que define uma aversão ou um medo patológico de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento. E os sintomas disso afetam diretamente o nosso sistema nervoso e a pessoa se torna muito provavelmente uma pessoa depressiva. É por isso que hoje nós temos visto cada vez mais idosos com depressão, porque tem o medo incutido lá dentro dele, ele não consegue expor ou entender. E aqui eu quero trazer uma luz para você que está vivendo por isso, ou tem medo de chegar a esse lugar, amém? O ponto é que hoje é muito comum nós associarmos a velhice ao quê? A doenças, abandono, quem mais? Comorbidades, rugas, solidão. Rugas, tem gente que tem 20 anos aqui e está com ruga, inclusive eu. Mas o que acontece é que, mais do que isso, nós vivemos em uma sociedade que hipervaloriza a juventude.
hipervaloriza a juventude e descredibiliza ou desonra as pessoas que são idosas ou que estão na melhor idade. Deus não criou o ser humano para ser assim. Se nós pegarmos a Bíblia, existem muitos relatos a respeito de como nós devemos tratar o idoso. E hoje eu vou trazer aqui um ponto para que você reflita, porque talvez você seja esse filho que abandona o seu pai lá no asilo e não está nem aí para ele. E eu não estou falando que aqui se faz, aqui se paga, porque nosso Deus é um Deus de graça. Mas entenda uma coisa, o que você ensina para o seu filho é o que ele vai reproduzir. Então, se você ensina o seu filho que você não deve ou não honra o seu pai, não queira que ele te honre no momento oportuno. Amém? Mas essa questão da hipervalorização da juventude, ela é tão real, porque vocês já repararam que nos materiais das mídias, eles sempre adotam a figura de um idoso ideal? Até mesmo em casa de asilo, você vê, é sempre o tiozão ou o velhinho surfista, com a prancha. Meu querido, eu tenho 34 anos, eu não consigo ficar em cima de um skate. Ou então, aquela senhora com tanto botox na cara, que quando ri, a perna levanta. É tão esticada, não consegue levantar a mão, porque senão rasga a cara. E aqui eu não estou falando, cara, pelo amor de Deus, gente, eu não sou contrário. Se você é um idoso, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ser um esportista, você precisa fazer caminhada, você precisa cuidar do seu corpo. E se você é uma mulher, por favor, seja vaidosa, cuide, sabe, se embeleze, faça o que você puder, mas esse não é o formato ideal do idoso. Não funciona assim, não pode ser assim. Porque quantas pessoas numa sociedade de 6,4 bilhões de pessoas vão atingir isso? Não pode funcionar assim. Eu quero ler para vocês. E primeiro eu quero falar que quantos aqui tem mais de 60 anos? Você que tem mais de 60 anos, levanta sua mão aí. O negócio ele é tão crítico que as pessoas têm medo de levantar a mão. Quem tem mais de 60 anos? Deve ter uns 60 aqui que... Não aceito. Eu parei de contar nos 58. Olha o que a Bíblia fala para você. Provérbios 16, 31. Entenda uma coisa, se você é idoso, está aqui hoje, Deus quer falar com você. Porque talvez você tenha perdido seus sonhos, talvez você tenha perdido a sua visão, talvez você tenha perdido a esperança de viver por algo bom, por um propósito, senso de propósito. Eu vou ser a voz do Espírito para falar que Deus conta com você. E se você é jovem, você entenda que você vai chegar lá. Se Deus quiser, você vai chegar lá. Então o que você planta hoje, você colhe amanhã. É assim que nós acreditamos. A lei da semeadura funciona para nós ou não funciona? Amém? Eu quero ler com vocês Provérbios 16, 31. Diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa. Olha que forte. Eu vou pegar uma tradução um pouco mais moderna para que vocês entendam. Os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. Eu vejo muitas pessoas com cabelo branco aqui. Vocês têm algo que eu não tenho, que um dia eu vou alcançar, uma experiência de vida que podem levar muitas pessoas para Cristo. Vocês estão recebendo a coroa de glória que vem do Senhor, e Ele está colocando sobre a vida de vocês e falando: ei, eu conto com você, eu conto com a sua sabedoria, porque o jovem é cabeçudo, acha que sabe todas as coisas. Meu querido, quando você estiver na presença de um idoso, faça como eu, cale a boca, escute as histórias e aprenda. Eu amo sentar do lado do seu Aires, o avô da Érica, para escutar o que ele tem para falar, para escutar suas histórias, como um homem bem sucedido, como um homem que criou 4 filhos, uma esposa, mantém um relacionamento de mais de 50 anos de casado. Esse é o tipo de idoso que eu quero ser.
Então se você é jovem, não pensa que você sabe todas as coisas não. E se você é filho, não pensa que você sabe mais do seu pai não, viu? Chegou na presença dele, pede a bênção, amigo. Pai, o Senhor me abençoa. Te abençoo, filho, vai na paz. Viva embaixo dessa bênção. Funcionou para Abraão, meu amigo, vai funcionar para você também. Honre, aprenda a honrar os idosos. Eu quero continuar lendo para vocês aqui. Isaías 46:4 diz assim: Deus falando para você, idoso, hein? Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Oh glória! Meu querido, o seu tempo de velhice é para você curtir, não é para você viver com medo não. Não deixe o medo te paralisar, porque você está na melhor idade. Ai, eu estou com medo, eu estou chegando perto dos 60, eu vou tirar a carteira de idoso. Olha o lado bom, você vai parar num lugar especial lá no shopping. Sabe qual que é o problema? A doutora Rosana Alves, ela disse isso, que as pessoas têm o medo, e pessoas que não olham o lado positivo, o lado bom das coisas, tendem a ser pessoas mais suscetíveis a problemas. Eu tenho mudado a minha vida, e eu acho que eu mudei bastante já, mas eu era uma pessoa extremamente pessimista. E eu falava para ele que eu não sou pessimista, eu sou realista. Meu querido, esquece ser realista. Viva embaixo de uma promessa que Deus tem para a sua vida. Isso é o que importa. Você entendeu? A idade chega, muitas coisas chegam, e eu concordo. As dores chegam, o cansaço chega, você já não tem mais o vigor, mas você tem uma coisa que muitos jovens não têm e vão demorar muito para desenvolver: sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É o conhecimento aplicado. Sabe por que o jovem não tem sabedoria? Porque tem o conhecimento, mas não consegue aplicar o conhecimento, então não tem sabedoria. E eu vou falar de jovem hoje. Se jovem estiver virando o bico para mim, eu não ligo, porque eu já fui jovem, cara. Aliás, eu sou jovem. Eu sou jovem ou já fui jovem? Eu sou jovem. É jovem depois adulto? Ou adulto é jovem? Preciso passar no psicólogo. Eu olho para essas pessoas, eu olho para a Dona Pina, e eu sei que ela não, nada do que ela faz para a glória dela. Mas eu olho para essa mulher, e eu falo: Deus, se eu for, e se eu tiver 20% da paixão que ela tem por vidas, cara, eu acho que eu vou ser um homem muito bem realizado. Se você já atingiu a velhice, posso falar velhice? Ou vocês vão ficar ofendidos comigo? Se você já atingiu a velhice, a maior idade ou a melhor idade, saiba que Deus ainda não terminou com você. Ah, mas eu já trabalhei demais. Vai continuar trabalhando, meu querido. Até se morrer o seu trabalho é até a consumação dos séculos, ou então até Ele te levar para a glória, ou Ele te chamar a sua senha. Mas você sabia que Abraão, o filho da promessa, Isaac, nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Vocês sabiam que Moisés foi chamado para libertar o povo quando ele tinha aproximadamente 80 anos? Vocês sabiam que Caleb entrou na terra prometida com 85 anos? Ah não, mas isso era nos tempos bíblicos, as pessoas viviam 800 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui conhece Billy Graham? Billy Graham escreveu o seu último livro aos 93 anos. Quem aqui já ouviu falar no Monte Everest? Quem aqui tem coragem de ir lá? Eu não tenho não, porque é um caminho só, de lá para o céu. Mas vocês sabiam que o homem mais velho a subir o Everest foi um japonês de 80 anos? E ele não subiu uma vez não, ele subiu aos 80 anos, aos 78 anos, aos 80 anos, ele já tentou subir umas 5 vezes. Você acha que Deus acabou com você ainda? Não acabou não, tem muito para queimar, tem muita lenha para queimar. Deus quer te usar, Deus quer usar você que tem cabelo branco, você que tem mais de 60 anos, Deus não acabou com você ainda.
E acabou no que eu digo, não de consumar a sua vida, de consumir a sua vida, mas o propósito que Ele tem para você continua em pé. Até você chegar um dia na eternidade, continue em pé. Nós somos uma igreja tão privilegiada. A Yacht Church é uma igreja tão privilegiada que nós temos inúmeros idosos que trabalham e são valorizados. Eu tenho o privilégio de poder sentar com qualquer um deles e pedir conselhos e perguntar o que eles pensam, e eles me dão feedback, e eles me honram. Olha que lindo isso. Eu fico até sem jeito quando eles me honram. Mas eu fui perguntar para o pastor Cícero, perguntei para o pastor Cícero, perguntei para a pastora Clícia, como o senhor define a velhice? Como o senhor define a idade que você atingiu? Pastor Cícero é um homem ativo, pastor da capelania da Yacht Church, pastor que tem muito a nos ensinar, que já viveu muito na vida dele, mas que ainda continua servindo a Deus, mesmo com seus 70 anos. Sabe como ele resumiu para mim? Ele disse assim: me sinto privilegiado de poder olhar para trás e ver as ganhas e perdas, dificuldades e alegrias, e usar todas essas experiências para ajudar as pessoas do presente. Não me importo com a idade, uso de toda a minha estrutura emocional, intelectual e física para ajudar outras pessoas. Eu liguei para o avô da Érica, seu Aires, posso chamar de meu avô também. Espero que você me considere seu neto. Viu? Eu sei que ele me considera. Mas ele disse assim: chegar à velhice é uma bênção, é o coroamento do favor de Deus. Olha que forte isso, o coroamento do favor de Deus. O problema é que muitos idosos têm vivido em solidão, e a solidão tira a fé em Deus e o amor ao próximo. Eu estou curtindo essa fase, vivendo minha velhice ao lado da minha família, cuidando da minha amada esposa, respeitando a todos. Tem sido um tempo de grande alegria e paz. Estou aproveitando a fase, vivendo dia a dia. Pastora Clícia, que é a pastora da intercessão aqui da Yacht Church há tantos anos, ela disse assim: eu nunca me preocupei com a velhice, eu não me programei para a velhice, eu nunca me programei para as perdas, sempre projetei a vida que Deus me daria a cada dia, dando graças a Deus pela vida. Cada idade tem a sua beleza, seus desafios, suas dificuldades e seus pontos altos. Para mim, a melhor idade é o acúmulo de juventude. Estou onde eu vivo feliz naquilo que eu posso fazer. Olha que forte isso. Não valorizo o que eu não consigo fazer, dou glória a Deus pelas coisas que Ele me permite. Aí talvez você está aí sentado e falando: cara, essa palavra não tem nada a ver para mim. Cuidado. Para nós que somos jovens, eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus para você está lá em Levítico 19:32. Presta atenção nisso. Se você tem menos de 60 anos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Sabe quem está falando isso aqui? Não é o Ramon não, querido. É Deus. Eu queria pedir que os idosos, aliás, não posso falar idosos, posso falar porque é. Quem tem mais de 60 anos aqui nessa igreja, eu queria pedir que você ficasse em pé. Vocês já são vitoriosos. Chegar aos 60, 70 anos e estar aqui, cara, buscando a Deus, vocês já são vitoriosos. Eu queria pedir que você honrasse a vida dessas pessoas, porque o que a palavra de Deus diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam a Deus, eu sou o Senhor. Se você está do lado desse idoso aí que levantou, dá um abraço nele, encosta nele aí e fala: passa essa bênção para mim, meu querido. Talvez esse seja o tempo onde você que é mais idoso, mais velho, está sendo rejeitado pelos seus filhos,
e você tem medo de ficar sozinho, você não está só, nós somos um corpo, nós somos uma família. Se os seus filhos não te amam, nós vamos te amar. Se os seus filhos não te respeitam, nós te respeitaremos. Pense nisso sempre que você estiver ao lado de pessoas idosas. Levanta-se na presença deles e pega a bênção, pega a visão, meu irmão. Amém? E para você que tem mais de 60 anos, eu quero te falar uma coisa, eu quero trazer uma palavra de Deus aqui hoje. E que essa seja a sua oração. Salmo 71:18 diz assim: agora que estou velho, os cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, e do teu poder às futuras gerações. Você tem um propósito de vida ainda, falar do amor de Deus para as futuras gerações e para os seus filhos. Deus ainda não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida. Eu tenho 80 anos, você tem mais uns 20 para queimar, meu querido. Enquanto você tiver ar nos seus pulmões, fale a respeito do amor do Senhor. Nós precisamos ouvir vocês. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar que o perfeito amor, o amor que vem de Deus, o amor mais íntegro e profundo que existe, pode tirar esse medo da velhice aí. Então, se imagina escrevendo velhice na areia. Se imagina, se você tem medo da velhice, escreve com o seu dedo aí, velhice, e deixa a onda de amor vir, meu querido, e levar esse medo lá para longe, porque é isso que Deus vai fazer nessa noite. Aliás, nessa manhã, eu já estou pensando no culto da noite que eu tenho que pregar também. Deus vai fazer nisso, amém? O segundo medo que eu quero abordar hoje aqui, é o medo da doença. E talvez se você já é uma pessoa mais velha, você tem medo da doença, porque você talvez não tenha mais um vigor físico para lutar. Deus vai te dar a força necessária, mas presta atenção. Quando Napoleão relatou a respeito do medo da doença, as doenças elas estavam atreladas a crenças terríveis, porque naquela época você pensa que não tinha tanta informação, nós estamos falando de 1928, então cada vez mais eram mostrados métodos e tratamentos contra doenças, e isso fazia com que as pessoas se lembrassem das doenças que elas poderiam ter, e elas ficavam apavoradas. Então por isso que um dos maiores medos daquela época, e que persiste até hoje, é o medo da doença. Cara, tem gente que vive com medo. Eu tenho medo de ter câncer. Alguém na sua família já teve? Não, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de quimioterapia, mas você está com câncer? Não, mas eu não paro de pensar nisso. São medos reais. E eu não estou aqui para desvalidar o que você está sentindo, não. Eu estou aqui para te lembrar que Jeová Rafa é o Deus que cura. As pessoas vêm para a igreja em busca de curandeiro. Deixa eu te falar, se você veio buscar curandeiro, você está no lugar errado. Agora, se você veio buscar cura através do poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus, você está no lugar certo, no momento certo, para um tempo preciso, porque Ele vai fazer hoje na sua vida, não está escrito. Uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2019 mostrou que 52% dos brasileiros foram diagnosticados com doenças crônicas no ano de 2019. quase 24% dos brasileiros têm problemas com pressão alta. Quem aqui tem problema com pressão alta? 10% dos brasileiros maiores de 18 anos foram diagnosticados com depressão. Quem aqui está com depressão? Essa igreja é muito santa, é muito ungida. Quem aqui está com depressão? Não tem vergonha não, eu tive depressão. Quem aqui está com depressão? Se você não se manifestar, querido, Deus não pode te curar não, viu? Deus vai te curar hoje em nome de Jesus. 7,7% dos brasileiros foram diagnosticados com diabetes. Quem aqui tem diabetes ou pré-diabetes? 5,3% dos brasileiros foram diagnosticados com alguma doença no coração. Quem aqui está com doença no coração? Arritmia, seja lá o que for. 2% receberam diagnóstico de um AVC, acidente vascular cerebral. E quase 3% receberam diagnóstico de câncer.
Sabe o que me entristece? É ver que as mentiras que Satanás tem lançado sobre a humanidade tem feito com que nós, conhecedores do Evangelho, caiamos igual patinha. Eu já tive o privilégio de conhecer inúmeros lugares. Eu fiz o meu seminário nos Estados Unidos, e a minha escola, onde eu fiz o seminário, acho que 80% eram estrangeiros, não eram americanos. E eu posso afirmar para você que o povo mais alegre que existe é o povo brasileiro. E não sou eu que estou falando, todos eles acham, todo mundo gosta do brasileiro. Sabe quem que não gosta do brasileiro? O brasileiro. Quem deprecia o Brasil é o próprio brasileiro. Eu fico maluco com isso, cara. Eu fico doido com isso. Porque se Deus me colocou nesse lugar aqui, nessa pátria, é para que eu faça a diferença, e não para que eu critique o Brasil. O Brasil pode estar uma porcaria, meu querido. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para transformar a nossa nação. A palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que é mais alegre de todos foi diagnosticado pela OMS no ano de 2019 como o país mais depressivo da América Latina. Eu não aceito. Eu não aceito. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que a sua doença é muito grande, que a sua enfermidade é muito grande, você desconhece o tamanho do Deus que você serve. Ou então você não conhece o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele é incomparável. Nem a morte pôde detê-lo, quem dirá um câncer. Meu querido, se Deus se manifestar na sua vida, você vai sair transformado daqui, mas para isso você precisa se permitir. Você precisa buscar Ele. Ah, mas não acontece comigo que você tem buscado, não. Vai, também? Deixa eu ler uma história com vocês. Abre aí lá, Marcos 5, 24 a 34. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Acompanha comigo, diz assim, ó: grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Vou pausar aqui. Essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, todo o seu dinheiro, todas as suas economias. Ela foi em busca de médicos para tratar uma hemorragia que ela tinha. E aquele tempo onde a mulher sangrava, a mulher menstruava, ela tinha que ficar isolada da sociedade, ela não podia estar no mesmo ambiente. Então você imagina uma mulher que por 12 anos teve que se isolar de outras pessoas. Uma mulher que teve a sua liberdade cerceada, uma mulher que teve talvez a sua honra roubada, os seus filhos roubados. A gente não sabe se essa mulher tinha filho, marido, mas ela não podia se relacionar. O que se sabe é que ela gastou tudo o que ela tinha à procura de cura. Muitas vezes eu subo aqui e falo: qual é o nível da sua expectativa? Porque o nível da sua expectativa determina o nível da sua experiência. Eu me baseio nessa palavra aqui, porque a expectativa dela, chegando por detrás de Jesus e tocando em Jesus, é que ela fosse curada. Olha o que continua dizendo: vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Expectativa. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Experiência. Você entende isso? Deixa eu te falar, se você está doente hoje aqui, qual é a sua expectativa? Porque se você tiver com expectativa alta de que Ele pode te curar, Ele vai te curar em nome de Jesus.
Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Deixa eu te falar, Jesus, ele conhece individualmente cada um. Não ache você que ele está olhando lá de cima e que ele tem a visão. Você já viu um leão no safari? Quando você está fazendo um safari, ou um elefante, você está lá num jipe, você passa do lado do elefante e eles falam: não se mexa, porque o elefante entende o carro com um monte de pessoas dentro como um grande animal. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não olha lá de cima não, e olha a gente aqui como se a gente fosse só um, não. Ele olha individualmente cada um. Ele sabe a sua dor. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia, sabia do que nela se operava. Veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele disse: ei, presta atenção, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher sofria por 12 anos. E aqui ela não sofria só de uma doença física não, cara. Imagina o emocional dessa mulher, como não estava arrebentado, destruído. E quando Deus veio, Deus curou. Deus recolocou ela no meio de uma sociedade. Deus deu um propósito de vida. Deus a salvou e lhe deu a vida eterna. É isso que Deus quer fazer. Se você tem dúvida de que isso acontece, eu quero te contar uma história. A mãe da Isadora, Ruth, ela me autorizou a contar isso, por isso que eu estou contando aqui. Semana passada ela foi internada por conta de um vírus que estava alojada dentro dela desde quando ela era criança. E por conta da pandemia, os médicos disseram para ela lá no hospital que os monstros que existem em nós estão aparecendo. Eu já repreendo na sua vida aí, em nome de Jesus. Não vai aparecer nada não. E se aparecer é para que Deus seja glorificado, como foi através da vida dela. Presta atenção. E esse vírus que estava dentro dela atingiu um dos lados do seu corpo, atrás do seu olho. Então pegou a parte de cima do crânio aqui e a sua visão. E ela falou que quando ela chegou, o diagnóstico do médico, ou o prognóstico do médico, ele disse assim para ela: olha só, a situação não é boa, a gente não sabe o que fazer ainda, porque os medicamentos não estão fazendo efeito, mas o que eu quero te falar é assim: olha, você pode ficar cega, você pode ter algum problema no seu cérebro e consequentemente problemas neurológicos, você pode... E falou um monte de coisa para ela, e ela me contou em áudio, que ficou olhando para a cara dele, e ele parou e falou assim: mas você tem uma base boa, você tem uma estrutura forte, você vai sair dessa. E eu falei: o que ele viu em você foi a presença do Espírito Santo. E aí sabe o que aconteceu? A Isa, no pré-culto que nós tínhamos aqui, me procurou, tal, podemos orar pela minha mãe? Eu falei: claro. E aí, no pré-culto não rolou, mas eu passei lá atrás, estava rolando um Shaba, oração do poder, onde a Isadora, a Érica e a Paty estavam ali orando, intercedendo e clamando por cura. E ela estava, gente, eu não posso mostrar a foto, mas ela estava com a cara deformada, o lado esquerdo, eu acho que da cara dela, completamente deformada, com o olho fechado, e elas clamaram por cura na vida dela. Só que detalhe, que o tempo inteiro que ela estava lá internada, mesmo sem olhar, ela dava glória a Deus. Eu mandei um áudio para ela, falei: Ruth, como você está? Eu estou no spa, maravilhoso, comida, fico deitado o dia inteiro, tranquilo, repousando e falando de Jesus, eu não quero mais nada. Ela evangelizou aquele hospital inteiro. Resumo, meu querido, domingo à noite, o olho fechado, ela acordou, segunda de manhã, curada. Deixa eu te falar que não foi um pouquinho curada não, foi curada. Deus continua operando milagres. E Deus quer tirar o medo, esse medo que talvez tenha te apavorado, esse medo que talvez tenha esteja te amedrontando e te travando de ter um relacionamento, porque você acha que ele é ruim, que ele vai lançar doença sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa,
A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedíssemos no nome dEle, para que o Pai seja glorificado, Ele nos concederia. Uma cura é para a glória de Deus. Deus tirar o medo de dentro de você é para a glória de Deus. Ele quer fazer isso na sua vida no dia de hoje. Amém? Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. A doutora Carolina Leaf, que também veio uma vez aqui, ela disse que o nosso cérebro ele opera através de 2 modos, ou através do medo, ou através do amor. E eu quero te fazer uma pergunta: como você tem operado? Como a sua vida tem sido guiada? Através do medo ou através do amor? O perfeito amor do Senhor, meu querido, não nos faz questionar os motivos, não nos faz querer entender os porquês, mas nos faz acreditar e nos torna cheios de esperança, e é a esperança que nos traz vida. Em primeiro lugar, eu quero fazer essa pergunta para você que entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou o seu coração para Jesus. Deixa eu te falar que esse perfeito amor de Deus, foi o que nos proporcionou uma vida eterna. Porque a palavra de Deus diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar, esse é o perfeito amor. Perfeito amor que não poupou nem o seu próprio Filho, para que você pudesse ter uma vida melhor, para que você pudesse ser liberto daquilo que tem te condenado, para que você pudesse ser liberto dos sonhos frustrados que lançaram sobre a sua vida. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou o seu coração para Jesus, mas deseja conhecer esse Deus, deseja conhecer esse perfeito amor, eu quero pedir que você levante sua mão onde você estiver, e nós vamos orar por você. Existe alguém aqui hoje que deseja entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão bem alta, onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém nessa ponta aqui? Meu querido, não é a respeito de religião, é a respeito de relacionamento. Quando você se relaciona com Deus, Ele te conhece. Quando você se relaciona com Deus, você o conhece e você entende que Ele é bom. E mesmo em momentos de dor, Ele é bom e Ele é o seu sustento, Ele é o seu consolador, Ele é quem te direciona, Ele é quem cria novas estratégias e novas oportunidades para que você experimente esse perfeito amor. Você que levantou a sua mão, se você puder ficar de pé, fique em pé, por favor. Tem mais alguém ali que levantou? Você viu? Eu vou pedir melhor, se você é essa pessoa que está aqui, se você puder vir aqui à frente, nós não queremos te expor, nós não vamos pedir nada, nós queremos orar pela sua vida. Se você puder vir aqui à frente, sai do seu lugar, vem aqui à frente, não tenha medo, não tenha medo de se relacionar com Deus hoje, não tenha medo de conhecer um Deus verdadeiro que se importa com você. Sai do seu lugar, vem aqui hoje. O perfeito amor lança fora todo medo. Talvez você tenha medo de se relacionar com Deus, porque talvez você não tenha tido uma boa experiência com os seus familiares. Ou talvez você tenha vindo de um lugar onde as pessoas só te pedem coisa. Olha, eu quero me relacionar com você, mas me entrega isso. Eu quero me relacionar com você, mas eu preciso disso. Deus quer somente o seu coração. Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa dos seus bens, Ele é o dono de todo ouro e toda prata, que Ele quer o seu coração. Ele fala a respeito de relacionamento. Se existe mais alguém que quer vir entregar o coração para Jesus, meu querido, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia, saia do seu lugar e venha. Não deixe Satanás ficar te segurando aí não, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque Deus me fala que existem mais pessoas, e eu não estou aqui para te persuadir, eu estou aqui para mostrar que Deus tem algo para você, mas para que isso aconteça, você precisa dar um passo de fé. Saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Enquanto eu estiver orando, se você quiser vir, pode vir também. Hoje é dia de festa no céu. A palavra de Deus diz que mais vale uma vida do que outras 99. Se você é a ovelha perdida, Ele te encontrou no dia de hoje. Coloca a mão no seu coração e faça essa oração assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E eu peço, Jesus, perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus medos. Eu peço, Deus, que o Senhor me cubra com uma onda de amor, que eu sinta a Sua presença e o Seu toque dentro de mim. Escreve o meu livro, o meu nome, no livro da vida, e usa-me, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, eu peço que você acompanhe os diáconos. Nós não vamos te pedir nada, nós queremos simplesmente nos conectar com você. Nós queremos saber como nós podemos servi-los. Como nós podemos servi-los. Amém? Acompanhe esses diáconos. Você que fez essa oração pela internet, existe um QR Code na sua tela. Entre em contato conosco. E a minha oração é para que uma onda de amor invada a sua casa, que você sinta a presença do próprio Deus aí. Se você aqui hoje é uma pessoa que tem medo da velhice, que está vivendo um tempo de velhice, está triste achando que o propósito acabou, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração e eu vou fazer uma oração por você agora. E a minha oração vai ser para que Deus reative os sonhos, para que Deus renove a sua força, renove o seu vigor, renove a sua expectativa, e para que você continue sendo uma flecha na mão de Deus agora. Coloque a mão no seu coração se você é essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus nós declaramos, Pai, sobre todos os idosos, Pai, sobre todas essas pessoas que têm medo da velhice, ou que já estão passando pela velhice, nós declaramos, Pai, que o Senhor ainda fará muitas coisas na vida de cada uma delas, Pai. Nós declaramos, Deus, que novos sonhos sejam dados, novas visões sejam dadas, Deus, que eles possam ser conselheiros, que eles possam ser pessoas que tragam a Sua palavra, Senhor, para os filhos e para as próximas gerações. Pai, nós valorizamos, nós honramos essas vidas, e nós declaramos que cada palavra de Satanás dita, Senhor, que eles não prestam mais para nada, que eles não são mais úteis, que o tempo deles já passou. Eu quebro agora em nome de Jesus, Pai, eu quebro agora em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, que nós precisamos de pessoas assim, pessoas apaixonadas, pessoas que tiveram experiências e que possam nos ajudar nos próximos passos a lidar com dificuldades. Deus, reative os sonhos, renove a fé, renove as esperanças em nome de Jesus. Se você entrou aqui hoje com alguma doença, com alguma enfermidade, eu creio que Ele é poderoso para te curar agora. Deus faz coisas extraordinárias, e Ele pode operar um milagre incrível na sua vida, assim como Ele operou na vida da Ruth, Ele pode operar na sua vida também. Então, se você está aqui hoje com alguma enfermidade, coloque a mão sobre essa enfermidade, e nós vamos orar no poder, no nome de Jesus, o poder que levou sobre si naquela cruz todas as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas feridas, por cada ferida aberta, nós fomos sarados. Não existe enfermidade tão grande que nosso Deus não possa curar. E se você tem medo de ficar doente um dia, coloque a mão sobre a sua mente, porque a mente é a sede dos pensamentos, e nós vamos orar para que a sua mente seja renovada, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Coloque a mão sobre a sua enfermidade, você vai fazer essa oração, porque o poder não está em mim, está no nome de Jesus, e você pode expulsar essa doença agora aí. Então você vai orar com fé e com autoridade, vai declarar: sai agora em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que cada enfermidade, Senhor, enxaqueca, Senhor, câncer, Senhor, surdez, Senhor, perda de visão, Senhor, dores crônicas, nós rejeitamos no nome de Jesus,
e nós declaramos a cura sobre a vida dos teus filhos. Pai, a sua palavra diz que na oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós somos justos e estamos aqui orando no teu nome e declarando que o Senhor virá sobre a vida dos teus filhos e derramará cura. Nós declaramos: enfermidade sai agora em nome de Jesus, bata em retirada agora em nome de Jesus. Medo da enfermidade sai agora em nome de Jesus. Medo da velhice sai agora em nome de Jesus. Pai, que com o seu rio nós possamos mergulhar na sua onda, na onda de amor que é o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos.